Por isso que ele então cria o homem, cria o ser humano, cria a terra, cria os anjos, cria tudo, irmão, para que ele seja glorificado. Então, segundo o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, já está falando, se alguém fala segundo a palavra de Deus, se alguém administra, é segundo o poder que Deus dá, porque tudo isso é para a glória de Deus, ficando implícito a ideia de que há um planejamento de Deus para que o nome dele seja glorificado. Então, retorna ao meu discurso anterior, no comecinho aqui. A ideia é ser por Deus, no tempo dele, impactado. A sua formosura é ser contemplada por mim. Durante o que é falado, ou durante o que é administrado, é eu ver Deus, é eu sair depois mais cheio de vida, ou em outra linguagem, mais entusiasmado em ver propósito em tudo que eu faço da parte de Deus. Não sei se os irmãos consideram isso como importante, mas viver sem propósito na pandemia não dá. Em qualquer, até quando você tem muitos bens, está tudo bem, sem propósito e sem, eu acho que é demais para a nossa cabeça. Voltando, irmãos. Dons de elocução. É interessante essa palavra elocução, porque ela significa, a palavra elocução significa falar ou escrever aquilo que se pensa, ou aquilo que se sente, ou aquilo que acredita, ou aquilo que acha, ou aquilo que está planejando, enfim, é falar ou escrever aquilo que se pensa. Pergunta aos irmãos: a gente escreve para nós mesmos aquilo que se pensa? Quando a gente escreve alguma coisa do que pensamos, é para sempre entregar alguma coisa para alguém. Então tá lá, eu estou mais vendo que a minha esposa na minha opinião, ela é uma mulher super agradável, que na minha vida tem um impacto muito positivo. Aí eu vou escrever o que eu penso dela, e aí eu vou e entrego para ela. Ou eu posso simplesmente falar: olha, você, minha esposa, é muito importante na minha vida, tenho visto todos esses anos que você, enfim, vou tecendo ali tudo o que eu realmente penso a respeito dela. Mas o que tem que ficar implícito aqui? Bem claro, a elocução é só isso, é falar o que pensa ou escrever o que pensa. Então, no tocante à palavra de Deus, quem lê Bíblia vai perceber que existem coisas na Bíblia que primeiro alguém falou e obviamente depois foi escrito. É o caso dos profetas. Se você pegar o livro dos profetas, todos eles, está escrito o que eles falaram. Então, certamente primeiro eles falaram e depois eles escreveram. Há outros livros que já são mais históricos. Aquele livro dos 6, por exemplo, não é uma pessoa narrando por escrito algum acontecimento que envolvia o relacionamento do povo com Deus. E por aí vai. Ora, veja só, alguma coisa primeira foi falada e depois foi escrita, dando a entender que o que se escreveu ou o que se pensou, como está falando de Deus, não foi um pensamento humano, foi um pensamento de Deus, foi algo que partiu de Deus, e não uma pessoa: eu acho que Deus, eu acredito, na minha opinião. Não foi isso. A Bíblia vai deixar bem clara que houve uma elocução ao longo da história, aonde o homem começava a, inspirado por Deus, pensar conforme Deus e falar conforme Deus. É isso que aconteceu. Então você vai ter a Bíblia, como no sentido assim por ensinar, vamos dizer que ela é a profecia por excelência. Houve uma elocução ao longo dos séculos, aonde pessoas inspiradas por Deus falaram conforme Deus pensara, conforme Deus sentia, conforme Deus planejava, conforme Deus queria, tudo aquilo a respeito de Deus, que ele poderia ter falado diretamente
Não, aconteceu o uso de algum ser humano para falar o que ele pensa, achar o que ele acha, descrever o que ele sente, aquilo que ele acha de bom e de ruim, e também para escrever o que Deus pensa, o que Deus acha, o que Deus sente, o que Deus planeja. Portanto, o plano da salvação está aqui. Foi falado e depois foi escrito. Isso aqui é produto de elocução. A Bíblia é produto de elocução. Os irmãos estão entendendo? Então são dons de elocução. Isso aí aconteceu ao longo da história toda. Dons de elocução. Pegamos, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, quando se dirigia ao povo, ao público, quando ele dizia alguma coisa, para que você pudesse entender o que eles estão falando, era necessário se voltar para o que estava escrito na lei que foi dada por Deus a Moisés. Quem pega o livro de Levítico ou o livro de Deuteronômio e algumas partes do livro de Êxodo, vai encontrar por diversas vezes a expressão: e disse o Senhor a Moisés, dize aos filhos de Israel assim e assim. Veja só, primeiro Deus diz o que ele pensa a respeito de como tem que ser o comportamento humano, do que ele planejava fazer com Israel, e tudo isso, quando eles deixaram de lado, vinha o profeta denunciar que eles estavam deixando exatamente o que Deus pensa de lado, o que Deus acha de lado, os planos de Deus de lado, e tudo mais quanto Deus já teria manifesto que pensara de lado, tentando trazê-los novamente a pensar novamente como Deus pensa, a acreditar nos planos que Deus planeja, a querer o que Deus realmente tem e quer pela sua vontade deliberada para com o ser humano. Os irmãos estão entendendo? A linguagem está meio... Tá boa? Então, se um profeta se levantasse naquele tempo e falasse assim: Kleber, assim diz o Senhor, continue adorando Astarote, continue adorando a Baal. Kleber, continue sacrificando seus filhos a Deus Moloque. Bastava eu pegar o que está na lei de Moisés e ver se aquela profecia era realmente de Deus, se concordava com o que estava na lei escrita. E bastava olhar que lá no primeiro mandamento era: não se prostrará a outros deuses, somente ao Senhor adorarás. O que eu posso fazer com esse profeta? Reputá-lo como mentira. Não é uma profecia advinda do que Deus pensa, porque não entrou em concordância com o que está no mandamento. Novo Testamento agora. Com quem que tem que estar em concordância as profecias que é dita na igreja? Em concordância com Jesus, com a doutrina de Jesus. Não pode haver uma profecia que me faça, por exemplo, me circuncidar, como no caso da lei. Kleber, a lei diz assim, diz o Senhor, e aí eu ia ver na palavra que realmente Deus manda circuncidar as pessoas, os homens, para que tenham conserto com Ele, para que tenham uma comunhão com Ele. E aí eu ia e fizesse a mesma coisa com os meus filhos, mas isso não está em concordância com a doutrina revelada por Jesus. Ou viesse um e falasse assim: irmão, é assim mesmo, olha, Deus diz na sua palavra para a gente amar o nosso próximo e aborrecer o nosso inimigo, está tudo certo, mas aí Jesus que fala, foi dito aos antigos: amai vosso semelhante e aborrecei vossos inimigos, eu porém vos digo, amai vossos inimigos. Então veja só, para mim entendeu que uma profecia para o povo é realmente algo de Deus, eu preciso haver um julgamento, exatamente como no Antigo Testamento. Eu preciso, antes de mais nada, ter ensino da palavra de Deus, irmão, para mim poder depois me relacionar com gente que profetiza.
Então a lição primeira é isso aqui: o povo de Deus precisa primeiramente ser ensinado o que está escrito, para depois ter relacionamento com esse dom, querer relacionar-se com esse dom. É bonito profetizar? É empolgante profetizar? É lindo quando alguém se levanta profetizando? Sim. E dá vontade de querer mais? Sim. Só que antes de eu ter o cumprimento dessa minha vontade, preciso eu me interessar pelo que a Bíblia está escrito e aprender no seu santo tempo. Depois a gente vai para essas coisas. A lição de hoje ela vai se ater à primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e também o capítulo 14. Vou dizer para os irmãos e as irmãs, ao meu ver, o que está escrito aí já é autoexplicativo. Tem coisas que são obscuras, alguns textos da Bíblia são obscuros, que você precisa pegar uma outra referência para você poder ter um entendimento daquilo que está falando. Mas no caso da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 e o capítulo 14, o 13 também, ela é muito autoexplicativa. Tanto que a lição toda, quem leu, eu acho que vai perceber que o autor, o pastor que colocou aí o ensino, ele não se aventura muito aí em várias referências bíblicas, ele só comenta o que está realmente no capítulo 12 e no capítulo 14, ele não dá muitas referências além dessas aí. E aí talvez você possa até pensar, alguém possa pensar, que parece que só em Coríntio havia manifestação de muitos dons, e as outras igrejas não tinham. Parece que só em Coríntio que tinha problema, e as outras igrejas nunca tinham. Parece que isso é coisa da era apostólica, não é mais do nosso tempo contemporâneo, mas não é. Na verdade, Paulo ele se dedica a explicar aos coríntios, mas todas as outras igrejas também tinham lá seus profetas, seus apóstolos, seus intérpretes de língua, aqueles que falavam em língua estranha, e por aí vai afim. Então, a primeira carta, no capítulo 14, está na lição. Vamos ver aqui o capítulo. Eu achava necessário, irmãos, por ser muito explicativo, lermos com bastante calma os dois capítulos, gente. Eu acho muito importante. E eu queria ler com vocês. São capítulos extensos, mas não tem jeito. Quem quer entender a Bíblia precisa lê-la, né? Não tem jeito. Vamos ler, gente, bem devagarzinho, para tentar todos entender de uma só forma, tá bom? Pode ler? Todo mundo achou? Sim, olha só. Primeira aos Coríntios, capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amados, aqui faz lembrar aquela parte que Pedro fala assim: eu tenho falado que o Senhor é o Filho de Deus. E aí ele fala assim: pois é, Pedro, isso aí não foi a carne e nem o sangue que falou para você. Isso aí não é um pensamento que surgiu em você do nada. Isso aí foi o meu Pai que revelou para você. Então houve ali uma operação na vida de Pedro, onde o Espírito deu a ele um entendimento, alguma coisa sobre Jesus, o Espírito Santo. Nesse versículo que eu li com os irmãos e as irmãs, vai estar dizendo assim, versículo 3: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então quem convence, irmão, que Jesus é o Senhor, meu irmão, não é muita coisa histórica, não é muito conhecimento, não.
É o Espírito Santo que te dá essa certeza no coração. É o Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Veja só, aqui é citado os dons dados pelo Espírito Santo e os ministérios dados pelo Senhor Jesus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, que eu li com vocês, está escrito o quê? Se alguém fala segundo a palavra de Deus. Se alguém ministra, que está relacionado a poder, faça isso segundo Deus, segundo o poder de Deus. Veja só, vamos parar aqui. Por que Jesus diz assim que quando ele ia operar, seja para expulsar um demônio, seja para curar um enfermo, seja para qualquer coisa visível como multiplicação em milagres, operações de maravilhas, o crente precisa pôr a mão, porque é com a mão que se trabalha. Agora, no tocante a falar, o crente precisa só abrir a boca. Então, no ensino, na doutrina, na profecia, na variedade de língua, na interpretação, em qualquer outra coisa referente à locução, eu só preciso, na presença de Deus, abrir a boca. Mas quando Deus quer operar, Ele me dá graça para que na imposição das minhas mãos haja o poder dEle. Por isso que tem esse relacionamento de impondo as mãos sobre os doentes. E isso há diversidade. E tudo é dado pelo Espírito, pelo Senhor Jesus. Versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Parando aqui. Tem alguém enfermo aqui no momento, irmãos? Irmãs? Tem. Então, o que nesse momento é útil para a vida do irmão que está enfermo ou doente? A profecia ou o dom de curar? Impor as mãos. Então veja, o dom tem que ser, irmão, utilizado de maneira útil. Não adianta a pessoa chegar em mim, irmão Cleber, estou passando fome. O irmão pode me ajudar? Estou necessitado de eu falar em nome de Jesus, seja abençoada, porque Deus faz coisas grandes, minha irmã. Não, eu tenho que, com o meu poder, segundo a graça que tem na minha casa de alimento, estender as mãos. Resolvi o problema da administração. Então, tudo é referente, irmão, a o que for útil, entendeu? Útil. Nunca Deus faz coisas para deixar a gente sem, como que, a palavra mais certa eu acho que assim, confusão. Estou confuso, Deus me deu dons de curar e não tem ninguém enfermo aqui. Não. Se tem alguma coisa que Deus te deu, é porque ela será útil. E esse negócio depois, aqui no texto, vai falar que tem coisa que a gente até despreza, porque acha que não é muito útil. É a questão do corpo. Tem partes do corpo que Paulo vai falar aqui, que a gente reputa em menor honra, que não é muito útil, entre aspas, né? Mas que são importantes. Versículo 8: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outros pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Ora, como o tema é profecia, variedade de língua e interpretação de língua, a gente vai se ater mais isso daqui. A profecia, irmão, como eu falei no início, ela é a Bíblia, porque no sentido de elocução, ela transmite o que Deus pensa, está escrito o que Deus acha, está escrito o que Deus planeja, está escrito o que Deus gosta, está escrito o que Deus quer, está escrito o que Deus não quer, está escrito. Está tudo aqui escrito para a gente aprender.
Mas no tocante a esse texto de profecia, irmãos, é uma pessoa que fala inspirado por Deus, sem prévio planejamento do discurso. Não é uma pregação. Embora a pregação vai ser considerada como uma profecia, o ensino vai ser considerado como uma profecia, porque é baseado naquilo que está na Bíblia. Porém, a profecia que Paulo está falando como dom, segundo a lição, ela é espontânea. Eu não tenho que me debruçar, eu não tenho que pedir a Deus, Deus me ensina o que você está querendo falar aqui, aí eu faço um esbocinho para esperar a oportunidade, para quando tiver a oportunidade eu falar. A profecia que Paulo está falando aqui, ela vinha na pessoa, o Espírito vinha na pessoa e dava a ela uma mensagem na hora que ela anteriormente não havia planejado e nem visto. Não é a profecia bíblica no tocante àquilo que eu prego a palavra, ensino pela palavra, pelo Espírito. Não, a profecia que o Espírito dá aqui, que Paulo está se referindo, é uma profecia onde a pessoa não planejava. Claro que a pessoa busca os dons, claro que a pessoa fala, Deus me usa, Deus ajuda-nos, Deus edifica-nos, Senhor fala, Senhor, Deus brada neste lugar, mas na hora que vinha uma mensagem espontânea, que a pessoa não se preparava para tal, e falava para a igreja, era chamado isso de dons de profecia. Os irmãos estão entendendo? Eu falo bastante, parece um papagaio. Perdão, 1 Coríntios 12, 11. Ah, sim, sim, não sou eu. Até o dom de administrar, não é bem eu que decido anteriormente. Obviamente que tem um operar do Espírito Santo em mim, me inclinando a fazer alguma coisa na igreja, que demande meu trabalho, meu esforço, minha presença, minha energia, tudo. Aí é o Espírito Santo que põe no meu coração, trabalha, aí vai se vendo na pessoa determinado graça para realizar aquele trabalho. Ele é consagrado por nós mesmos, considerado por nós mesmos, legitimado por nós mesmos como um líder naquele trabalho, a igreja aprova, e aí a pessoa segue fazendo aquele trabalho. Mas isso foi operado anteriormente pelo Espírito Santo na minha vida, na vida do crente. E agora no caso do dom espiritual, no máximo, anteriormente, é dado o desejo de orar, buscar a regeneração do nosso caráter, que queremos Deus em primeiro lugar. Aí a resposta é um dom de elocução, dentro do tema, repartido a cada um, no momento, para o que for útil, naquela hora. Pergunta aos irmãos, se você já sabe muito bem de Bíblia, se você sabe muito bem dos temas que é falado na escola dominical, se você é uma aluna assídua, sempre buscou, precisa desse dom de profecia entre nós? Se já sabe, para que eu vou profetizar? É aí que nós nos enganamos. Porque Israel também sabia a lei de Moisés de cabo a rabo, todinha. E os profetas tiveram que se levantar para falar que eles estavam errados em alguma parte. Ela é contemporânea nesse sentido, porque a igreja, por mais que tenha teólogos que se desenvolveram ao longo do século, escrevendo livros, compondo bibliotecas inteiras, vendendo, olha, pessoas famosas que são citadas na escola dominical, um tal de Orton, não sei o que, nem sei falar o nome desses ingleses, sabe, escoceses, essa turma toda aí, são pessoas que deram ao público, os seus leitores, um conhecimento bíblico. Mas me fala, adiantou alguma coisa? Só eles? Adianta ter aqui, tanto a CPAD mesmo, que é uma cúpula de teólogos, a CPAD é isso, é uma cúpula de teólogos que nos dão o conhecimento deles. Adianta alguma coisa? Só eles?
Não precisa realmente de vez em quando Deus falar, você... Então, meus irmãos, veja só, o dom de profecia, ele é, segundo a escola bíblica aí, ele é assim, muito relevante, tão relevante para aquele tempo, para o nosso tempo. Veja o que está escrito, nós vamos continuar lendo, o capítulo 14, o versículo 1, vai chegar a dizer isso aqui, ó: siga o amor e procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Tamanha é a relevância que tem que ter, sem aviso prévio Deus me usar, sem aviso prévio Deus te usar, sem você planejar. Não adianta você, a irmã, o irmão, criticar o comportamento dos pastores, dos líderes, das igrejas, dos irmãos que estão à frente do trabalho, da mocidade, da escola, não sei o que. Não adianta você criticar e dizer, realmente, segundo a Bíblia está errado, segundo a Bíblia está errado, segundo, nossa, o povo está realmente esfriando, piriri, parará. E no tocante a ser usado em profecia, irmão, é Deus que levanta mesmo, com autoridade. Não está relacionado ao seu rancor, ao seu zelo pelas coisas de Deus, está relacionado com o que ele pensa e quer falar naquele momento para quem está presente. E aí nós vamos saber que é ele, irmão, porque basta comparar com a Bíblia, que determinado grupo não está fazendo o que tem que fazer, determinado setor na igreja não está fazendo, determinado pastor, pastora, qualquer outra coisa, obreiro, obreira, não está fazendo o que tem que fazer. Quando Deus fala por profecia, eu não planejei, eu não vim com cheio de rancores dentro de mim, eu não vim com uma crítica prévia do que eu acho que a igreja de Cachoeirinha tem que mudar, não tem nada a ver. Profecia é Deus que levanta mesmo e fala, e aí não tem a ver comigo, não tem a ver com a irmã especificamente, pode ser qualquer um de nós para o que for útil. Então buscai todos os dons, mas principalmente o dom de profetizar, porque eu posso olhar a sua pessoa e ter um julgamento prévio do que eu estou vendo nesse momento, mas o que Deus sabe é muito mais. Então, para mim falar da vida faz de conta do irmão Fábio, segundo a Bíblia e segundo um pouquinho do que eu sei dele, vai ser fácil, mas quando Deus fala, é profecia que eu não planejo olhando a vida dele e comparando com as escrituras. É uma coisa que vem e eu falo e a pessoa, nossa, o irmão, a irmã me falou tudo que eu precisava ter ouvido. Aí estou vendo aqui o Fernando meio molanço aqui, poderia falar, ai, desanimado, olha a postura dele, olha lá com o negócio assim, olha lá, cadê a decência? A Bíblia fala, guarda o teu pé, não sei o que. Eu estou profetizando, irmão? Não, eu estou fazendo uma crítica do comportamento, comparando com a Escritura e dando a minha opinião, segundo a Bíblia. Linguagem mais. Agora, veja só, outra coisa é Deus falar, é Deus me usar, sem eu ter um preparatório, sem eu ter uma crítica do comportamento da igreja, sem eu ter nada dessas coisas. Isso só pode, irmão, acontecer através de mim e de vocês, se você e eu buscarmos isso. Porque a Bíblia está falando assim, ó, buscai todos os dons, mas principalmente, então não é questão de eu esperar Deus meramente, é eu buscar Deus para que isso aconteça. Os irmãos estão entendendo? Não é tão importante isso, que não é eu esperar que Deus simplesmente me use, é eu buscar para que isso aconteça, é eu buscar para que Deus use a irmã e o irmão também, é eu buscar para que essa profecia, em termos de dons que vem sem o irmão se preparar nem nada, é muito importante, tem que ser buscado, não tem outra forma, segundo o texto bíblico. Existe esse espírito de ousadia nessa questão. É necessário ter a ousadia na palavra. Olha, já teve vezes, quando eu estava na mocidade uma vez, aí eu precisava falar umas coisas com eles que estavam entalados. E aí eu orei a Deus, não para saber o que eu precisava falar, eu orei a Deus para ter coragem de falar. E falou? E falei. Então veja só, realmente há uma necessidade às vezes em nossas vidas
de que o Espírito Santo tome conta também na minha parte de falta de coragem para ousadamente falar. Pois não entra no texto, mas na vida cotidiana do cristão eu percebo que sim, a gente precisa ter ousadia, mas esse ter às vezes precisa ser alcançado, não é uma coisa natural de mim. Tem gente que naturalmente fala com o pastor como se estivesse falando com a criança, aponta o dedo para o pastor como se estivesse falando com uma criancinha. E tem gente que, opa, é o pastor, já não tem coragem de falar, tem aquela respeito. E outros não, já está pensando que né, já bate boca, já fala como se de uma forma bem ousada, espontânea. E outras não. Já fala assim, pastor, a paz do Senhor, como é que o senhor está? Já começa a falar de uma outra forma. E às vezes não tem coragem mesmo de falar alguma coisa bem específica. Vai muito do relacionamento que a pessoa tem de proximidade com o pastor. Que nem tem pastores, irmãos, que a gente sabe que se tornaram pastores e que antes de ser pastores já eram nossos conhecidos, irmãos em Cristo. Então a gente pode até ocasionalmente falar de uma forma mais íntima, sem medo, de uma forma ousada, não com falta de respeito, forma ousada. E essa forma ousada eu não vou ter com outros irmãos, pastores que eu não tive contato na minha vida. Então vai ter. Agora a questão é, eu nunca vi o pastor, aquele pastor, a gente sabe que ele tem um nome bem reconhecido, bem respeitado, e Deus me dá uma profecia para falar para ele. Veja, Deus me dá, e aí vem, eu acho que vem tudo, vem a profecia e vem a ousadia também. É que fica implícito, irmãos, que se eu estou buscando isso, é porque eu realmente quero. Agora veja só, eu quero falar umas poucas e boas para você, Levi, faz de conta. Aí eu vou lá, Senhor, me usa, dom de profecia, pensando no Levi. E dom de profecia não pode ser assim. Dom de profecia é, Senhor, me dá o que tem que ser falado, para quem quer que seja. Embora eu esteja por aqui com alguém querendo falar algumas coisas, isso não é motivo para mim buscar dom de profecia. Dom de profecia não você querer usar o dom errado. Segundo Alice, é querer usar o dom errado. Dom de profecia, segundo está aqui, é para edificar, consolar e exortar. Não é desabafo. Mas se o profetizar, todo mundo vai orar para mim e você exaltado. Se o quê? Se o... Um ponto da profecia mal colocado. Se eu profetizar, todo mundo vai orar para mim e eu vou ser exaltado. Sim. Aí entra o sultão da profeta. Veja só. Eu acho que poderá ser exaltado desde que os outros não se importem em julgar. Porque a partir do momento que o irmão se levanta 2, 3, 4 vezes seguido na semana para profetizar, e você percebe que teve gente que já está te olhando torto porque julgou a besteira que faz de conta que a pessoa falou, aí já dá uma inibição social, sabe? A pessoa já começa a se ligar que não é bem assim. Agora, se ele vê que está todo mundo amém, glória a Deus, aí isso vai estimular mais a pessoa. Eu acho que entra, irmão, naquilo que Paulo está falando aqui no capítulo 13, 13, né? Versículo 11. Quando eu era menino, falava que nem era menino, discorria que nem era menino. Então existe, infelizmente, na carreira cristã, um período em que você é menino mesmo. Faz coisas que parece que está levando na brincadeira e por emoção e por alegria, que nem a criança. Depois você vai se modificando. Sim, a questão segundo a escola dominical, é que esse dom, embora seja relevante, porque tem que ser principalmente buscado, esse dom é uma mensagem espontânea, ela também tem que ser julgada. Irmã Dinora, quer falar? Por favor.
Sim. 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 Sabe o que acontece, Imagina? Olha, nesse assunto, a pergunta, a, a lição, ela vai trazer assim, que profetizar não é desejar uma coisa para a pessoa. Ela vai falar assim, profetizar não é desejar uma bênção, mas eu posso desejar uma coisa ruim para você e falar em nome de Jesus, irmão, vai te acontecer assim, assim. Na verdade é um desejo meu. Em nome de Jesus, irmão, a irmã crê, Deus está trabalhando hoje. Em nome de Jesus, irmão, aquela bênção que o irmão pediu na oração vai acontecer. O irmão crê. Isso aí, irmão, não é profecia. Isso aí é o desejo que a pessoa tem, muitas vezes mediante a fé que ela tem na palavra de Deus, que no nome de Jesus as coisas vão acontecer se eu acreditar. Mas às vezes eu posso saber que você está passando situação difícil de saúde. Assim, irmão Fernando, aquela casa da sua saúde, irmão, crê que Deus te vai curar. Eu creio. É mais de ânimo. Porém, não é a profecia segundo o dom. Entendeu? Eu profetizo agora em nome de Jesus. Silvinho, vai dar certo aquele lugar onde você está trabalhando, vai, olha, prosperar. Eu profetizo e não estou profetizando. Eu estou desejando profundamente que em nome de Jesus o negócio da vida dele dê certo. Eu acho que o dom de profecia ele tem um peso. Quando ele é entendido pelo profeta, isso não acontece, ele querer aparecer, não acontece. O profeta é genuíno. A gente tem, por exemplo, Isaías. Isaías era uma metralhadora de profecia. Aí quando ele viu Deus, e ele percebeu a grandeza do que estava acontecendo, que estava na mão dele de profetizar para o povo de Israel, ele falou, ai de mim. Então, se você for olhar para Isaías, para Jeremias, por exemplo, ele também tinha um peso da profecia. Ele tinha um peso de soltar uma sentença para Israel. Ele sabendo que Israel estava ruim, ele tinha aquele peso. Então, o professor ele tem um peso. Não é qualquer um que solta. Não é? A pessoa que tem esse dom não é um dom assim, fala, nossa, eu vou me aparecer com isso. Pelo contrário, ela faz a pessoa se humilhar. Porque ela está levando, às vezes, tanto palavra de bênção como palavras sentenciosas. Né? Ela pode tanto falar assim, não, Deus vai te curar, como não, você vai morrer. Porque ele é só um canal. Né? Então,
Eu acho estranho as pessoas querem assim. Eu, particularmente, é um pouco eu estou fugindo. Porque tem um peso de responsabilidade em si e dá conta de cada uma das palavras que é falada. Sim. Desculpa. Amados, o Senhor fala assim, né? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque vai vir gente vestida de ovelha que interiormente é lobo devorador. Se a gente parar para analisar, a ideia de devorar significa pegar e engolir rapidamente, sem mastigar, para acabar com tudo logo. Isso é devorar. Isso é devorar. Então veja só, em uma oportunidade que eu tenho, se eu for o lobo devorador, eu vou usar palavras aqui para rapidamente tirar de você alguma coisa importante. Geralmente é isso aqui, ó. Então Jesus vai falar: ah, de vós, escribas, fariseus, que prolongam as vossas orações na casa da viúva com pretexto, né? Prolongam as vossas orações e devoram as casas das viúvas. Ou seja, a pessoa ia lá com pretexto de ficar orando prolongadamente, a pessoa fica constrangida de dar alguma coisa para o camarada comer, ou um dinheiro, uma recompensa, que é um serviço. A ideia de você orar é um serviço por uma pessoa, é um serviço. Se eu prolongar o serviço, a pessoa pode se sentir constrangida a contribuir monetariamente. Olha, não, ó, isso aconteceu, hoje acontece. Veja a primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, olha só o que ele vai falar. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então há uma tentação em quem está cuidando do rebanho de Deus, de que ele está vendo que o negócio dá dinheiro mesmo, dá contribuição, dá alimento, dá mesmo banquete, e ele pode se utilizar disso para tirar dinheiro e qualquer outro subterfúgio do povo. Os irmãos estão entendendo? O falso profeta, ele devora. Entendeu? Ele devora. Você não tem para dar, mas ele quer. Você não tem como contribuir tanto com aquilo, mas ele exige. Então eu não vou. Começa a negociar, então não. Quantas horas? Então é tanto. Mais horas? Então é tanto. Então está entrando no campo do mercenário. Preciso receber. Faço por torpe ganância. E a ganância, irmão, que ele está falando aqui é fedida. Aquele desejo forte que a pessoa tem de ter sempre mais. Ela se utiliza daquilo, da oratória que ele tem, da ingenuidade do povo, para cada vez mais e mais. Então, para mim interpretar o que o falso profeta está falando, eu preciso ter conhecimento da Bíblia, eu preciso ter entendimento, eu preciso ter, nos nossos dias, frequência na escola dominical, eu preciso ter escola, eu preciso ter ensino ao povo, precisa ter isso mesmo, para que ninguém, irmão, seja devorado, porque esse dom, sendo importante, e sendo pela Bíblia, visto como algo principal a ser buscado, ensinado para mim como principal, é nesse meu desejo muito profundo, de ver profecias aqui neste lugar, que alguém poderá se aproveitar de mim. Por que a irmã ora querendo bastante profecia? Porque quer ver Deus, quer ter Deus aqui. Aí o falso profeta vai se aproveitar do forte desejo que temos por Deus, para na nossa ingenuidade como ovelha,
na sua astúcia, tirar do povo alguma coisa. Olha, mano, não vou comentar aqui, que nem o pastor Daniel falou, não adianta ficar falando os males que a gente já viu acontecer nas igrejas, porque não edifica nada, mas que acontece, acontece, e não somente isso, segundo a escola dominical, líderes que querem pessoas que teoricamente têm esse dom para dirigir a igreja. Então, o que a pessoa falar, o líder acata e leva para a igreja, direcionar a igreja. E isso não pode, irmãos, ser visto como um dom que direciona completamente todas as coisas na igreja. Quem tem que ser o fator direcional é a Bíblia, não tem outra forma. Os outros dons também têm que ser principalmente considerados, mas não é a máxima, não é a ordem máxima, tem que ser julgado, tem que ser olhado se está de acordo com o que Jesus fala, com o que as Escrituras diz. Se não houver isso, irmão, o devorador, nesse caso a gente pode ser devorado por falsas pessoas. Eu vejo que às vezes as pessoas buscam a profecia por causa que ela quer uma resposta rápida. Porque demora a orar, demora a ler a Bíblia, demora a colocar em prática o que a Bíblia está colocando, exigindo que você faça os seus consertos, os seus ajustes, os seus arrependimentos. Leva um tempo a pessoa entender o que ela errou, examine-se a si mesmo, né? Entender o que ela errou, consertar e pôr em prática. Você tem um tempo ali. Então eu vou fazer uma coisa mais rápida. Kleber, dá uma profecia aí. Como que eu resolvo esse problema? Sim. É mais rápido do que eu ler Tiago e pôr em prática. Então tem um jogo de praticidade um pouco que as pessoas buscam. Falam assim, eu vou no monte lá, porque fácil. Deus vai falar e vai falar assim, faz isso. É mais em vez de eu fácil ler Tiago, que está escrito que todos os problemas que estão acontecendo na minha vida foi por minha culpa. Que eu preciso me corrigir dos meus problemas. Então, dá profecia aí. É mais fácil o profeta me falar se o meu casamento vai dar certo, do que eu sentar com o pastor, que é o ensinador, para expor, aí ele começar a fazer pergunta para mim que vai incomodar. Vai te expor, né? Vai incomodar e falar assim, mas meu irmão Cleber, você faz isso, mas você faz aquilo, a Bíblia fala isso, mas a sua esposa, você deixou. Aí incomoda, gente. Incomoda. Então, existe aí um certo incômodo no confrontamento que a Bíblia dá na minha vida. Esse incômodo me leva a preferir, pode me levar a preferir a profecia. E nessa que eu vou buscar a profecia é onde alguém se utiliza do nome sou missionário, sou missionária, para profetizar coisas que não é. Não preciso, irmão, de citar denominações que fazem assim, mas a realidade é que há pessoas que hoje usam o jargão de missionário, missionária, não que todos são, não é isso, mas há pessoas se utilizando desse título, que é um título de autoridade, que vai dar um impacto naquele que o olha, para ele se sujeitar ao que o outro profetizar. Gente, olha como a batalha é grande. O que é melhor, irmão? Profetizar na sua casa ou ter que sair na chuva e vir no culto? Fala, tá vazio aquela igreja lá, nem vou mais não. Não vou, tá vazio, não vai ninguém. Vou aqui botar aí Mas é assim, gente. Sabe, a gente sempre prefere o mais fácil, é a nossa tendência. Agora se eu ficar só aqui na profecia, eu não vou para frente. Tem o dom de falar em língua estranha. Olha só. O falar em língua estranha, que a gente costuma ouvir hoje, se ele canta lá bastante, lá cai, lá passa, né? Não é assim? A gente costuma ouvir mais e de forma repetitiva, mas tem outras denominações que você olhou assim e falou assim, essa aí é estranha. Né? Ela fala meio assim, parece linguagem africana. Aí a outra vai falar, isso aí eu nunca vi falar disso não, isso aí, sabe, Agora veja só, vamos ver o que a Bíblia realmente fala, irmão. Porque o que fala a língua estranha, que está falando, é uma língua que ele não domina, é um idioma que ele não domina, e que o outro que ouve também não domina. Então ela é reputada como estranha.
Paulo chega a dizer, olha só, 1 Coríntios capítulo 12, não, perdão, capítulo 14, versículo 16. Ele está falando sobre orar no Espírito, né, pronunciando línguas estranhas. Né, esse dom é uma coisa que vem na pessoa e ela pronuncia palavras que nem ela conhece o idioma e nem o ouvinte conhece o idioma. Versículo 16: de outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então, quem fala língua estranha, aqui a gente vai ter que usar outro complemento. Abra em Atos, capítulo 2, versículo 11. Esse versículo 11 é a continuação, obviamente. As pessoas estavam falando língua estranha, tinha 120 pessoas num cenáculo, lugar pequeno, e elas começaram a falar, pronunciar línguas estrangeiras, vários lugares do mundo, entre elas cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Aqui eles não estavam profetizando nesse sentido de trazer uma mensagem para alguém, embora sirva. Eles estavam falando das grandezas de Deus. Pega o livro dos Salmos, por exemplo, o salmista várias vezes celebra o que Deus fez, as grandezas que ele fez no Egito, embora ele não tenha vivido na mesma época que Deus fez maravilhas no Egito. O salmista celebra as grandezas que Deus fez no Egito, como a sobremaneira do seu poder. E isso ele está celebrando, embora não tenha vivido e visto, porque o estado em que ele está, numa terra boa, que mana leite e mel, é porque a grandeza de Deus no passado foi manifesta. Você só está aqui acreditando em tudo que eu estou falando, convencido no Espírito Santo, cheio de esperança e fé, porque no passado alguém morreu, alguém se fez carne, isso é grandeza. Então, aqui nesse caso, se continuarmos lendo Atos capítulo 2, Pedro vai começar a dizer, isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E pega aí, por exemplo, o versículo 18 do capítulo 2, é Pedro falando assim, ó: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então a pessoa aqui no cenáculo, as 120, os discípulos de Jesus que foram batizados, começaram a falar em línguas que eles não conheciam, mas quem viu que era da terra aonde a língua era pronunciada, um cretense, um árabe, um elamita, um egípcio que estava ali passando, viu aquele cristão falando das grandezas de Deus sem saber o idioma, e o árabe entendeu. Quem era cretense entendeu o que o outro falava, mas tinha uma mensagem falando das grandezas de Deus. E isso aqui todos eles falam, ó: cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Quem ora em língua, quem fala em língua na congregação, está falando das grandezas de Deus, de quais eu não sei. De quais grandezas exatamente, mas está havendo uma adoração aí espiritual, que não está no campo da consciência e do entendimento, mas está no campo do espírito.
que só ele vai entender, só Deus vai entender. E nessa que só Deus entende, é por isso que Paulo vai escrever que quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, porque é uma experiência aonde o cristão de repente começa a sentir no seu íntimo que está adorando a Deus, mas a pronúncia sai de uma forma que ele não entende. Então ele está vendo nitidamente que a presença de Deus está na vida dele. Não, ele não está acreditando, ele está percebendo que Deus está na vida dele. Então edifica, ele sai crescido, ele sai mais firme, ele sai mais crente, ele sai mais convicto. Então veja só, quem tem o dom de orar em língua estranha, esse dom é dado para edificação do próprio crente. Uma língua que ele não vai entender. Não me pergunte se a pronúncia certa é ripalá, senlã, calamaçá, ou é simbalalala, ou se é ererê, arará, ererô. Não me pergunte isso, que eu não tenho nada a ver com isso. Não está específico em lugar. Não sou eu que digo que essa língua é meio estranha, hein? Língua estranha não é desse jeito não, língua estranha é mais assim. Não invente, irmão, esse preconceito na sua cabeça, que quem dá esse dom não é você, quem interpreta esse dom nem é você. Quem concede não é a gente, não está no campo do seu intelecto, está no campo do Espírito, para edificar quem está falando, quem está orando, e não quem está ouvindo. Ah, que saudade quando o pessoal gritava a língua estranha, bradava na igreja, era muito bom de ver. Mas no tocante à edificação, no fim das contas, só me emocionava, e não me edificava. É claro que de alguma forma a gente se alegra por ver a igreja toda na dimensão, obviamente, mas não. Olha isso aqui, ó. Eu entendo que ele está falando para mim, e ele não sabe o que ele está falando. Ah, não, nesse aspecto está havendo a interpretação. Mas quando o crente está orando, porque orar é falar, né? Orar é falar. A questão é que Paulo vai deixar bem claro assim, Davi. Abre lá em 1 Coríntios 14. Vai dizer assim, versículo, acho que o 10 está bom em diante, está bem explicativo, eu acho. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Bárbaro aqui é estrangeiro, então é um estrangeiro. Assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra forma, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vocês todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida.
Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento.